Graça e paz da parte do Senhor Jesus, que você possa ter todo o seu ser pacificado por Deus. E nós vamos hoje falar um pouquinho mais do Evangelho verdadeiro de Jesus. O que é o verdadeiro Evangelho? É a nossa proposta nesse vídeo conversar com você o que Jesus pensa a respeito dos templos religiosos. Não é o que eu penso, o que você pensa, o que os pastores pensam, mas sim o que Jesus de fato pensa sobre os templos religiosos, né? Para introduzir esse assunto, eu gostaria que você compartilhasse o vídeo, você que está entrando ou vai assistir depois. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder na sua linha do tempo. Nos ajude a falar do Evangelho de Jesus. Apocalipse 21, João está tendo uma visão do novo céu e da nova terra. João está tendo uma visão. E dentro do que ele vê nessa visão, ele cita algo muito interessante, Apocalipse 21, 22, quando ele fala assim: eu não vi nenhum templo na cidade. E eu não vi nenhum templo na cidade. Porque o Deus dos exércitos celestiais, o Deus dos exércitos celestiais é o seu templo, bem como o Cordeiro. A cidade não necessita do sol nem da lua para brilharem sobre ela, porque a glória de Deus lhe dará a luz e o Cordeiro é a sua candeia. Você que deu joinha aí, eu não consegui identificar quem você é, pela fotinha aqui, que sumiu. Compartilhe o vídeo, você que está entrando aí, compartilhe o vídeo. Olha só, João, quando Deus dá a ele uma visão da Nova Jerusalém, ele vê o novo céu e a nova terra, que ainda vai acontecer. E dentre as muitas coisas que ele vê, é muito significativo o que ele deixou de ver. Ele está dizendo na sua carta de Apocalipse, que ele redigiu, que ele não viu nenhum templo, e isso muito me alegra. Ele não viu nenhum templo. Isso muito me alegra, porque condiz com o Evangelho de Jesus. Quando Jesus encontrou aquela mulher samaritana e conversou com ela, uma live que eu fiz hoje de manhã falando sobre esse assunto, aquela mulher fez uma pergunta muito interessante para Jesus. Ela falou assim: olha, vejo que tu és o profeta. Os judeus dizem que nós temos que adorar nos templos de Jerusalém, e os samaritanos dizem que nós temos que adorar aqui nos templos de Samaria. E tu, Jesus, o que tu dizes? Jesus respondendo para aquela mulher, Jesus responde: ora, mulher, Deus é espírito e verdade, e chegou a hora, e de fato a hora agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é no templo de Jerusalém, não é no templo de Samaria. Na realidade, Jesus estava dizendo para ela: Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus veio mostrar como é que se deve agir na vida, como é que se deve amar. É o que Jesus veio fazer. Jesus é o amor de Deus, a expressão mais exata do Pai, né? Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, que Deus não habita em templos. Se você observar os evangelhos de Jesus, o Novo Testamento começa com Deus fora do templo. João Batista está onde? Está no deserto. Deus está no deserto. Deus não estava nos sacerdotes dos templos, porque eles eram corruptos, religiosos, e Deus não aceita isso. Deus estava no deserto. Então o Novo Testamento começa com Deus no deserto e termina com Jesus fora das igrejas. Quando você lê a carta de Laodiceia, você vai ver que Jesus está batendo na porta. Eis que estou à porta e bato, né? Jesus está batendo na porta, do lado de fora. Porque onde tem religiosos, corrupção e esse evangelho que você vê por aí dentro das igrejas, não todas, mas a maioria, 99%, esse evangelho não é o verdadeiro evangelho de Jesus e Deus não habita neles.
O verdadeiro evangelho diz que Deus e Jesus habitam em nós. João 14, Jesus falou o seguinte: olha, eu vou para o meu Pai, mas eu voltarei para vós, se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês amarem uns aos outros. E quando vocês amarem uns aos outros, nisso conhecereis que sois meus discípulos. Então eu e o Pai voltará e fará morada em vocês. Nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo de Jesus. Não é o templo da Assembleia de Deus, o templo da Formosa, o templo da congregação, o templo da Deus é Amor, o templo do catolicismo, não. Esses são templos de tijolos. E Atos 17, 22 a 24 diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ali é uma agremiação, um lugar de pessoas onde se reúne para cultuar a Deus. Não estou dizendo que não se cultua, na maioria delas não se cultua o homem, mas o verdadeiro foco de Jesus somos nós. E João, quando está tendo a visão do novo céu, da nova terra, ele não vê templos. Isso significa dizer que não adianta você falar, a minha igreja está certa. O outro dizer, não, a minha religião está certa. E o outro dizer, não, é o espiritismo que está certo. É os evangélicos que estão certos. São os muçulmanos que estão certos. São os espíritas que estão certos. Jesus está dizendo, olha, na realidade vocês estão todos errados. Porque lá no novo céu, na nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra, não há templos, há pessoas. Há pessoas. E o significado disso que Jesus disse quando esteve na terra, que eu gosto muito, é: vocês chorarão, Lucas 13, versículo 28, vocês chorarão e rangerão os dentes quando virem Abraão, Isaque e Jacó. Vocês quem? Os religiosos que ficavam dizendo, se você não ir para a igreja, você não tem salvação, porque é o templo. Vocês chorarão, Jesus está dizendo, vocês vão chorar. E vocês ficarão de fora quando vocês verem Abraão, Isaque, Jacó ceando comigo, e vocês mesmos estão lançados fora. Além disso, olha só, os que vão entrar. Além disso, pessoas, não são templos, além disso, pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, ou seja, do Oriente, do Ocidente, do mundo inteiro, do Norte e do Sul, para se sentarem na mesa do reino de Deus. E reparem que alguns dos últimos serão os primeiros e alguns dos primeiros serão os últimos. Os últimos. Ou seja, Jesus está dizendo que vai no novo céu, na nova terra, haverá pessoas, e não sou eu, não é você que tem que dizer lá, não, você está no céu, você está no inferno, igual eu vejo a maioria dos pastores fazer. Quem quer aceitar Jesus, levante a mão, vem aqui na frente. Tudo bem, é um jargão evangélico, mas que não vira nada, não vira nada. Não passa para pegar seu nome, de pegar seu nome para você ser mais um agremiado. Na realidade, Jesus quer um coração transformado, um coração que sofra metanoia. Metanoia no grego é mudança de mente, que nos arrependemos dos nossos pecados, Jesus, quando entrou no templo, ele jogou tudo para o chão, porque aquelas pessoas estavam fazendo vendas com os produtos religiosos, e Jesus jogou tudo no chão, e os pastores da época, os fariseus, ficaram putos de raiva, e falou, com que autoridade você faz isso, Jesus? E Jesus falou o seguinte, olha, a casa do meu pai tem que ser uma casa de oração e não um covil de ladrões. Se naquele tempo, 2018 anos atrás, os templos eram um covil de ladrões, o que não são hoje, né? É só você ligar a televisão que você vai ver os covil de ladrões explorando a fé do povo, pastores explorando a fé do povo, vendendo uma felicidade falsa. Infelizmente, isso em nome de Jesus, e nada tem a ver com Jesus. E aí aqueles pastores que são sérios, aquelas igrejas que são sérias, acabam pagando o pato, né? Porque pagam por esses que são charlatões. Mas o que me alegra é que no novo céu, na nova terra, Jesus não viu templos. Isso só causa racismo, separação, divisão, briga, intolerância, ódio. E isso não é o que Jesus ensinou. João viu apenas pessoas que vinham de tudo quanto é lado. Vinha do norte, do sul, do leste, do oeste, do oriente. Vinha do ocidente. Apocalipse 5 fala que
Povos de toda raça, tribos e nações cantavam ao Senhor. Você prestou atenção? Apocalipse 5, povos de toda raça, de toda tribo, de todos os povos, de todas as nações louvavam o Senhor. É somente Deus conhece quem vai entrar lá. E para nós entrarmos lá, nós devemos seguir o evangelho de Jesus, fazer o bem, né? Deixar que Deus fale na nossa consciência, nos oriente. Você não precisa de templo, você precisa de tempo com Deus e viver uma vida e tudo que você fazer para Deus. Vai trabalhar, faça como se fosse para o Senhor, porque é para o Senhor. Tenha uma família, cuide dela como se fosse para o Senhor, porque ela é do Senhor. Então é isso que chama a atenção de Deus, a nossa sinceridade e a nossa verdade para com Deus. Pense nisso, um grande abraço, compartilhe o vídeo, que Deus te abençoe.